Olá, como vão todos, colorados, coloradas? Eu sou Cris Davi Colorado, esse é o nosso canal. Peço desculpa por não postar de forma recorrida os vídeos, às vezes a gente não consegue. Peço mil desculpas. Bom, é difícil falar de Inter, já que só desgraça anda acontecendo com o nosso clube, infelizmente. Muitas coisas ruins andam acontecendo. É uma tristeza o que a gente vê, é uma tristeza a gente ver essa direção, né? A gente está tendo um pouco das características de como pessoas que têm pensamentos de esquerda fazem quando estão quando assumem qualquer coisa. Eles destroem, eles acabam, eles dilapidam. Uma tristeza que a gente está vendo. Um presidente medíocre, omisso, ridículo. Aqui a gente vê alguns garotos que vão sair do Inter para o Brasil de Pelotas por empréstimo. Eu acho que os jovens eles podem sair, mas só que o que me irrita é que essa direção de bosta ela não traz de volta os jovens. Porque é fácil, a gente tem as viúvas do Cudê que pegaram no pé do Cezinha para defender aquele vagabundo, traidor daquele argentino que só destruiu o Inter. Eles pegam no pé do Cezinha, mas o que tem que ser colocado é que um jovem, para ele se desenvolver melhor, é muito melhor ele se desenvolver no clube dele. Ele ser colocado dentro de um time que funcione. Por exemplo, como o time do Abelão funcionava. O que o Abelão fez? Ele usou Yuri Alberto, ele usou Praxedes, ele usou o Caio Vidal, ele usou o Lucas Ribeiro, em pouco tempo que ele esteve no Internacional. E aí a gente sempre tem aquela narrativa que esse jornalismo lixo do Rio Grande do Sul coloca, as viúvas do Cudê colocam, que eles sempre colocam que o Cudê estava fazendo uma campanha maravilhosa, que era o Cudê que tinha sustentado toda a campanha, que era uma mentira. O Cudê pegou as fases preliminares, onde é muito mais fácil de um técnico pegar e classificar o time. Fora que ele teve tempo para treinar, fora que ele conseguiu ter um maior tempo de ambiente com seus jogadores. E o elenco era muito mais vasto, porque eu não caio nessa narrativa que essas viúvas do Cudê, esses jornalistas lambibolas do Cudê falam, porque eles falam que o grupo era curto. Não era curto. Para nós termos uma ideia, só de centroavante a gente tinha Thiago Galhardo, Abel Hernandes, Paulo Guerreiro, Yuri Alberto, e tem um quinto que agora eu não estou me lembrando, mas para a gente ter uma ideia onde a gente tinha tanta gente só para centroavance, e eles também não necessariamente ficavam só na centroavance, eles poderiam também poderiam ser um pouco mais volátil, desempenhar outras funções. Então, não caio nas narrativas das viúvas do Cudê, desses jornalistas ridículos que a gente tem no Rio Grande do Sul, que a gente sabe que a imprensa do Rio Grande do Sul ela é baba-ovo do Grêmio, eles querem sempre ver coisas negativas no Inter. Não que a gente não esteja fazendo por onde para que as coisas negativas estejam acontecendo, mas a gente não é essa desgraça toda. Não é mesmo. E é o que eu digo, a culpa nunca é unicamente de um setor do todo, porque as viúvas do Cudê, que são malditos, eles sempre colocam a culpa de toda a desgraça nos jogadores, quando isso é uma mentira. É uma mentira. E eu acho incrível, né? Porque as viúvas do Cudê, eu tava vendo uma guriazinha. Ela foi naquela porcaria daquele programa da Guaíba, onde estava apresentando o Gutierrez Santos, que é um outro que a gente escuta para tentar desmistificar as mentiras e as porcarias que a gente escuta dessa gente, que essa imprensa nojenta só sabe colocar coisa negativa, energia ruim pro Inter e
destruir o Inter. Mas eles estavam falando que o Inter... primeiro eles estavam tentando desqualificar o trabalho do Abelão. Essa guriazinha, acho que ela é da Rádio Inferno. É outra dessas abobadas que ficam nessa de ficar destruindo os jogadores, sabe? De querer minar o ambiente, porque eles pegam no pé e tentam estigmatizar os jogadores, porque o problema não é dos jogadores. A gente vê que nossos jogadores eles estão saindo para outros clubes e estão sendo campeão. A gente está vivendo o que muitos outros clubes também viveram durante outros tempos, para a gente ter uma noção disso. Teve alguns que saíram que tinham que ter saído, mas a questão é que um time para ser campeão às vezes ele demora um pouco. Eu vejo que essas viúvas do Kudê, que são vozes do Kudê e outros tipinhos de gente assim, eles colocam que foi um fracasso os anos com Marcelo Medeiros. Mas a gente estava na Série B, a gente não tinha perspectiva, a gente pegou todas o nosso dinheiro, as rendas elas estavam comprometidas. Muita gente diz que se gastou muito dinheiro, mas no futebol se gasta muito dinheiro e o Vitório Pífero tinha destruído todo a possibilidade de dinheiro que a gente poderia ter. Então é mentira o que as viúvas do Kudê falam, porque as viúvas do Kudê elas só veem coisas negativas, elas só tentam minar o ambiente. Não que os jogadores não tenham culpa de muitas vezes dentro de campo poderiam fazer mais e acabam falhando desgraçadamente, mas a gente estava começando a ter alguma coisa com o Abelão. Com o Odair Helma a gente teve alguma coisa. Só que com o Odair a gente tem que se lembrar que o grupo era horrível, era ruim. Então não se pode ter essa cobrança tão assim exacerbada em cima do Odair. E é aquela coisa que eu digo, por exemplo, o Palmeiras, ele foi campeão da Libertadores com um gol de um jogador que eles trouxeram da Série B, do Juventude, e foi campeão da última Libertadores com o Daverson, que era um jogador que a torcida do Palmeiras odiava. Mas para te ver que a questão não são os jogadores em si, e sim o técnico que comanda, que define a estratégia, que trabalha jogadas ensaiadas, que fortalece uma defesa, que tem os jogadores na mão, que sabe fazer o balance do seu elenco. Sempre é o técnico, porque é a cabeça central de tudo que vai decidir, que vai ser determinante para o que vai acontecer contigo, se tu vai ser campeão, se tu vai conseguir evoluir. E tem essa coisa, às vezes poderia ter um jogo mais reativo, que muitos falavam que a gente tinha, mas a gente pode aperfeiçoar esse jogo reativo, colocando umas pitadas de mais controle, de mais toque de bola, porque o futebol, ele não necessariamente ele tem que ser aquele futebol onde, tipo Barcelona ou Espanha, que é um toque, 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 toque tão lindo que tu fica abismado assim, e eles chegam na área assim só no toque, nas jogadas de 1-2, de tabelamento, chutes fora da área. Isso aí dá pra fazer também. Eu acho que o Internacional tem defeitos de finalização, quando chega na grande área, perde gols assim incríveis e e fica quando toma um gol, às vezes eles se murcham. E a gente não chuta gol. Os chutes a gol tem que ser mais treinados, tem que ser mais executados dentro da partida, porque um chute a gol é o que eu sempre falo. Ele pode gerar um rebote, ele pode gerar um escanteio que pode gerar um gol, ele pode gerar uma mão do jogador adversário, ele pode gerar que dentro do chute o nosso jogador foi empurrado, ou foi empurrado e teve a possibilidade de um pênalti, não sei, são coisas do gênero assim que a gente pode pensar. E a gente vê o Palmeiras está muito bem, com um técnico que não é um técnico de estilo aquele estilo toque-toque encantador,
É um técnico inteligente, estrategista, que tem o elenco na mão e que o time dele está evoluindo com ele no comando. Aliás, eu sempre gostei dele. Eu sempre falava, eu não entendia porque muitos palmeirenses não gostavam do Abel Ferreira, que é um baita de um técnico. Ele não vai ganhar tudo, mas é um senhor técnico, né? É um técnico que a torcida tem que ter orgulho. Eu espero que não tenha mais nenhum cara que queira destruir o Abel Ferreira. É um baita técnico, ele pode perder, óbvio, e vai perder, mas eu acho que se ele quiser e se possa fazer, ele tem que ser mantido, ele tem que ser prestigiado, porque um técnico desse é difícil de arrumar. É difícil de arrumar. Então é mais ou menos isso dessa parte. Não vamos cair na narrativa das viúvas do Cudê. As viúvas do Cudê, elas servem para exaltar um argentino traidor que nos largou. E eu sempre vou contestar o trabalho dele porque a gente tem que entender algumas perspectivas de um técnico. Primeiramente, quais jogadores esse técnico potencializou? O Cudê, ele não queria usar o Yuri Alberto e ele não queria usar o Maurício. O Praxedes ele não quis utilizar também. A gente viu que quando veio o Abelão, e o Abelão ele estava sem jogadores importantes, só que o Abelão não chorava, ele valorizava o grupo dele. Ele conseguiu fazer com que o Praxedes e o Yuri Alberto se potencializassem ali, naquele momento em que o Abelão fixou eles como titular, eles se potencializaram ainda mais e nos renderam um dinheiro. O Praxedes foi muito mal vendido, eu reclamei da venda dele. Mas é algo ruim, né? A gente nunca quer ter razão. Eu espero que as coisas melhorem porque tá triste. Eu acho que o gauchão é uma porcaria, eu não gosto do gauchão, mas eu acho que a gente poderia ter ido melhor. E eu teria entendido se a gente tivesse utilizado os jovens por mais tempo, aí se poderia ter utilizado algumas outras desculpas, vamos dizer assim, porque estaria querendo potencializar jovens, que é algo que eu gosto muito, e algo que a gente também como torcida tem que entender, né? A gente não pode destruir os nossos jovens. Um jovem ele só pode ter uma avaliação quando ele tem vários jogos e quando ele consegue jogar dentro do time titular. Eu acho que às vezes a gente também exagera, nós como torcida. Eu há tempos não entro nessa de querer destruir jovem porque eu gosto de jovens. E os jovens eles têm que ser potencializados pelos técnicos, porque eles podem se desenvolver dentro do time titular e podem, se bem orientados, se motivados, eles podem render muito dentro de um time de futebol. E é mais ou menos isso. A gente tem que dar sempre fazer ressalvas aos jovens. E esses jogadores que foram contratados não é muita coisa que me empolgue. Eu espero que o time funcione como coletivo, porque a gente não tem um cracaço, né? A gente tem o Edenilson, o Tyson. A gente tem outros jogadores interessantes dentro, como o Cuesta, como o nosso lateral direito Bustos, que é muito bom. Tem jogadores de bom nível. Muitos jogadores eles não passam pelo melhor dos seus momentos, mas também não são porcarias como muitas vezes a gente vê que as viúvas do Cudê tratam eles, né? Eu acho assim lamentável. E a gente escuta aquelas viúvas do Cudê, principalmente do Vozes do Cudê, né? Eles sempre falam assim da renovação do grupo, que não sai, os jogadores têm que saíram. Isso aí a gente tem que dar o braço a torcer para esse presidente medíocre do Internacional. Saíram muitos jogadores. É mentira do que as viúvas do Cudê falam. Ficaram alguns jogadores como o Edenilson, Cuesta, Dourado, o Moisés, alguns jogadores que estão um pouco mais de tempo, mas são jogadores assim. E se for contar o número dos que saíram muito mais do que os ficaram. Então é mais ou menos isso. A gente vai estrear na Sul-Americana. Eu acho que a gente tem que fazer bonito na Sul-Americana. Eu espero que o Medina ele consiga
fazer que a equipe ela se pareça mais com o modelo que foram nos Grenais, tirando aquele Grenal do Beira-Rio, que também não foi um Grenal desgraçado. O problema daquele Grenal é que o time, em 3 erros assim bizonhos e uma falha assim ridícula do Daniel, entregaram o jogo pro Grêmio. E lá no Olimpo, e lá na Arena, a gente poderia ter vencido eles por um bom placar. Mas aí a gente tem alguns o centroavante nosso tá mal, tá muito mal. O Daverson, infelizmente, aquela cabeçada queima-roupa que aquele goleiro deles defendeu. E alguns outros lances que a gente poderia ter tido uma melhor definição ou poderia ter em vez de ter chutado passado, mas eu acho que a gente tem uma cara. Embora muitos jogos do Gauchão a gente teve fragmentos desse time parecido com o Grenal, que é um time agressivo, que cria chances, que tem posse, que tem controle. Só que a gente é muito a hora de defender a gente tem muitos problemas. Isso aqui tem que ser melhorado também. Algum meio para que quando a gente retroceda a gente consiga matar a jogada, nem que seja aquele perde pressiona, onde tu com uma falta, com um toque sutil de puxar a camiseta assim para impedir o jogo, sendo inteligente, assim tu dá tempo da tua defesa voltar, porque muitas vezes um time que vai muito para cima, que tenta atacar, que tenta fazer uma pressão alta, ele fica muito desguarnecido atrás. Então vamos ver o que vai ser o jogo do Atlético Mineiro. A gente tem que jogar, né? O jogo é jogado. Eu não quero estar certo, mas eu já teria demitido o Medina. Eu espero que o Medina possa me calar no final do ano e a gente possa ganhar, a gente possa estar muito bem. Eu quero ver o Inter equilibrado. Essa coisa de um futebol maravilhoso, bonito, é algo que ele é bonito e maravilhoso quando tu executa bem a tua forma de jogar. Então, vamos com tudo, a gente tem melhores condições, a gente tem condições de melhorar, até porque não é uma desgraça esse grupo de jogadores. Óbvio que saíram muitos jogadores, porque antes eu sempre discordo daquela coisa que a gente tinha um grupo curto, quando aquele argentino traidor medíocre falava que a gente tinha um grupo curto, era mentira. A gente tinha um grupo vasto, não com os melhores jogadores, mas que dava para fazer alguma coisa, né? Porque a gente vê o Bragantino com o elenco de jovens, conseguiu fazer coisas bonitas ano passado, e o Fortaleza com o elenco com muitos refugos também conseguiu fazer alguma coisa bonita. O Inter, com os jogadores que tinha na mão do medíocre Cudê, poderia ter feito muito mais que fez. E é mais ou menos isso. Valeu, pessoal. Vamos seguir sempre amando o Inter, vamos cuidar do nosso clube e vamos em cima desses dirigentes abaixo da mediocridade que estão fazendo o que estão fazendo com o nosso clube. Vamos esperar coisas melhores porque a gente quer o Inter sempre bem, apesar de quem esteja dirigindo.